Nosso entrevistado de hoje aqui no Tabuleiro do Poder é o jurista Modesto Carvalhosa. Carvalhosa está na linha de frente na discussão sobre o combate à corrupção, já protocolou de pedidos de impeachment dos ministros do STF e é professora aposentada de Direito da USP. Modesto, queria agradecer muito a disponibilidade de falar com a gente aqui no Tabuleiro do Poder. Muito obrigada. Afonso e Elia, eu fiquei muito contente de poder conversar com vocês a respeito de assuntos tão importantes do país aí. Pois é, Modesto, eu queria começar a nossa conversa te perguntando que em abril o senhor disse a seguinte frase numa entrevista: o Supremo Tribunal Federal perdeu sua legitimidade. Eu queria te perguntar por que perdeu a legitimidade e quando que isso começou a acontecer. A legitimidade é um conceito social, sociológico, não é um conceito jurídico. Um poder legítimo na medida que ele tenha o respeito dos jurisdicionados que estão, portanto, aí sob a autoridade de um poder judiciário. No caso aqui, o Supremo Tribunal Federal perdeu a sua autoridade natural perante a população. Ele pode realmente impor as suas decisões, mas ele não é mais respeitado pelo povo brasileiro. Agora, professor, existe um marco que o senhor vê a partir de um momento que o Supremo começou a sofrer esse processo? Bom, o Supremo Tribunal Federal, a partir do momento em que ele não mais tratou dos assuntos ligados aos corruptos que estavam sob seu manto do foro privilegiado, e ao declarar, através de seus ministros, de que não tinha competência e organização necessária para julgar processos criminais, ele já se colocou ali como um verdadeiro refúgio dos corruptos, não é? Então, os corruptos que têm foro privilegiado os seus processos vão para o Supremo Tribunal e ali morrerão os processos e morrerão os corruptos também antes de serem julgados pelo Supremo. Então, o Supremo, depois de 2010, quando foi o julgamento do Mensalão, nós estamos em 2019, só julgou um processo de corrupto lá dentro do STF. Portanto, nós temos lá 80 corruptos notórios, os mais notórios do país, completamente ali sossegados, porque eles vão ser alcançados pela prescrição e não serão, hipótese alguma, condenados. Então, a partir desse momento, o Supremo já se mostrou incapaz de atender às funções que a Constituição havia outorgado àquele tribunal. Por outro lado, ele diz que é incapaz, o Supremo se declara incapaz de julgar processos crimes, mas se tornou uma fábrica de habeas corpus, né? Qualquer corrupto que tenha um dinheiro, e todo corrupto é cheio de dinheiro, vai lá e, através dos seus advogados, consegue todos os habeas corpus que quiser. Quer dizer, então, o Supremo Tribunal Federal soltou todos os corruptos que apareceram lá. Pois é, te perguntar justamente desses processos de impeachment que o senhor abriu, esses pedidos, né? Alguns é o atual presidente do Supremo, Dias Toffoli, e também o Gilmar Mendes, né? Quais foram os principais motivos? A petição de Gilmar Mendes, ele tem 85 páginas que demonstram que ele agiu como ministro em suspeição em diversos casos que ele não poderia agir, já que a mulher dele é sócia de um escritório cujos beneficiários dos habeas corpus dele são todos clientes desse escritório. E amizades pessoais. Também o impeachment dele é fundado em atividades empresariais que são incompatíveis com a função de ministro. Um ministro supremo não pode ter atividade empresarial, ele é um grande empresário da área de educação. E a terceira é atividades políticas, que ele age abertamente, ele é um político. Ele se relaciona com todos os políticos, ele se relacionava lá com aqueles políticos que são corruptos lá do Mato Grosso do Sul. Quantos pedidos de impeachment o senhor protocolou de ministros do Supremo e em que andamento eles estão, em que pé estão esses processos? Bom, eu protocolei na legislatura anterior um pedido de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes e era o 9º pedido, porque havia 8 pedidos anteriores já. Quer dizer, não era nenhuma novidade. Mas aquele presidente do Supremo, chamava Eunício, né? Eunício não sei o quê. Do Senado. Do Senado, desculpe. Do Senado, ele mandou arquivar
sob nenhum fundamento e, inclusive, não publicou no Diário Oficial o arquivamento, porque ele era um bandido também. Né? Então, eu fui obrigado a ingressar com o novo pedido contra o Gilmar Mendes, e agora com fatos, inclusive, novos, que ocorreram nesses meses, nesse ano, entre um e outro pedido. E com um apoio, como o próprio Afonso testemunhou na ocasião, de muitos senadores que foram lá prestar apoio na certeza de que o atual presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, realmente iria dar prosseguimento à questão para levar ao plenário do Senado, para o plenário decidir a respeito da viabilidade ou não de iniciar um processo de impeachment, que é o que deveria ocorrer. Mas ele também, seguindo as velhas escolas de que ele é um fiel discípulo, que é a escola de Sarney, de Renan, de Eunício de Oliveira e de outros, de Collor, etc., ele simplesmente não resolve o assunto e deixa parado, porque hoje ele está deslumbrado pelo país, pelo poder que ele exerce e totalmente ligado à velha política. Hoje ele é a única coisa nova que tem dele é a idade dele. O resto, ele é um político de no mínimo 800 anos, né? Porque ele é fisiológico total, esse Davi. Como é o nome dele? Davi Alcolumbre. Então, ele não vai dar prosseguimento nenhum. Ele vive viajando com o próprio Gilmar Mendes, vai lá com os simpósios do Gilmar Mendes em Lisboa. Enfim, ele está ali na promiscuidade daquele poder absolutamente degenerado e degradado de Brasília como um dos seus próceres mais entusiasmados. Portanto, nós estamos aí numa luta que nós não podemos contar com esse atual presidente do Senado Federal. No começo de maio, o ministro da STF, Alexandre de Moraes, ele mandou retirar conteúdo da revista Cruzoé, e essa decisão foi muito criticada por meios de imprensa. Como o senhor viu essa ação? Na medida em que ele perdeu a legitimidade, o que ele fez? Ele ameaça todos os críticos que tomam providências com essa dupla infernal, Alexandre de Moraes junto com o Toffoli. Então, é uma fase negra, uma fase sórdida do Supremo Tribunal Federal, que realmente macula completamente a sua história, a ação dessa dupla, né? E com o silêncio, inclusive, dos demais ministros, que não deveriam nunca se silenciar, deveriam falar, deveriam protestar, deveriam destituir esse presidente, que é esse Toffoli, pelo gesto absolutamente criminoso que praticou. Agora, professor Modesto, vamos atravessar para o outro lado da Praça dos Três Poderes, falar um pouco do Palácio do Planalto, do atual governo. Eu queria aproveitar a oportunidade para perguntar ao senhor como é que o senhor viu a vitória do atual presidente Jair Bolsonaro? Bom, a vitória dele tem vários fatores, né? O fator principal é realmente tirar o país da cleptocracia, quer dizer, de fazer com que o país, que se tornou uma cleptocracia, ou seja, um governo de bandidos, de ladrões, num governo de pessoas que não são corruptas. Essa é a razão porque ele teve uma votação expressiva de 57 milhões de pessoas que não querem mais serem governadas por corruptos e bandidos, como era do PT e de todos os partidos aliados do PT, inclusive os de oposição ao PT, que eram oposição, mas todos conluiados com o próprio PT, como é o caso do PSDB também. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é o motivo mais, vamos dizer assim, de esperança de reformas políticas importantíssimas que o Brasil precisa para não ir à falência, o Estado brasileiro, e que realmente estão aí em discussão no Congresso Nacional e que são fundamentais, como essa da questão de segurança do ministro Moro e da questão de previdência social. Espero também a outra reforma, que é a reforma tributária, que é fundamental também que ocorra. Esse é o segundo fator. O terceiro fator é o fator ideológico. Existe realmente dentro desse 57 milhões de eleitores, existe um núcleo que é um núcleo de direita muito radical
e que apoia medidas que são, de certa maneira, as medidas que são muito discutíveis do governo dele na área de educação e na área de meio ambiente, sobretudo, e que hoje são assim um instrumento que permite à oposição fazer um certo barulho, né? Já estamos há alguns meses de governo Bolsonaro. Qual a avaliação que o senhor faz, então, desses primeiros meses? Os primeiros meses que não é um governo corrupto, é a primeira coisa. Quer dizer que ao indicar os ministros sem a injunção dos políticos e dos parlamentares, daqueles sórdidos partidos políticos que existem no Brasil, ele já limpou a administração pública de uma maneira radical, quase radical. Porque o Brasil era dominado por milhares de cargos de pessoas em cargo de confiança que iam lá e roubavam todos os orçamentos dos entes públicos, das repartições públicas, das autarquias, das empresas estatais. Quer dizer que o Brasil era uma grande farra, né? Então, os deputados, senadores, partidos políticos nomeavam, vamos dizer, 5.000 pessoas a título de cargo de confiança para realmente canibalizar todo o orçamento e roubar todo o orçamento. Isso acabou. Hoje, você tem no governo, não tem mais indicação política, é indicação técnica, e você não tem mais cargo de confiança, a não ser pouquíssimos. Então, você já aí tem um grande ganho, né? Agora, a personalidade dele é uma personalidade polêmica, ele faz questão que continue sendo. Isso é uma coisa que já nós temos precedentes desse tipo de presidente, não só aqui no Brasil, como o Trump nos Estados Unidos. Aqui nós tínhamos o Jânio Quadros, que era a mesma coisa, é um homem espetáculo, né? Cada dia ele fala uma coisa mais assim fora do padrão e todo mundo fica discutindo o que ele fica falando. Então, há coisas nesse sentido que, de certa maneira, tornam a figura dele como uma figura central de polêmicas no país. Mas o governo é um governo muito bem estruturado nessas áreas críticas e fundamentais, que é da economia e da questão da segurança, também na parte de infraestrutura, está muito bom, a parte de obras públicas do DINIT, que também está nas mãos de um bom ministro. Eu acho que é um governo que é mais positivo do que negativo, por enquanto. O senhor falou em polêmicas, ainda sobre a família Bolsonaro. Como o senhor vê as investigações que estão sendo feitas pelo COAF contra o Flávio Bolsonaro? Espera-se que haja da parte do governo uma total isenção, uma total justiça com referência a esse assunto. Não só porque é filho do presidente, eu espero que não haja cobertamento. Que se houver o cobertamento de alguma coisa que tenha ocorrido, haverá uma desmoralização completa e deslegitimação também do poder executivo. O senhor falou um pouco de polêmicas. Tem gente que faz uma avaliação de que o governo fabrica crise. O senhor vê alguma coisa nesse sentido também? Ele não fabrica crise. O governo não tem fabricado crise nenhuma. O que tem fabricado é uma visão de certos setores que são extremamente polêmicos, essas visões, como a visão da educação e a visão do meio ambiente, sobretudo, que aí eu acho que, e certos setores também de segurança, questão de armamento, etc., que levam a uma discussão. Nós tivemos no país uma discussão ideológica de esquerda, hoje já tem uma visão ideológica de direita, o que é um prejuízo, porque se o governo tivesse focado, ou estiver focado unicamente nas reformas, e não tivesse viés de afirmação de visões do mundo de direita, como o anterior tinha de esquerda, nós teríamos muito mais uma sociedade mais engajada nas soluções do problema brasileiro. Essa maneira ideológica de ver o poder é muito ruim. Como o senhor vê a relação entre o governo Bolsonaro, entre o Executivo e o Congresso hoje? Eu vejo o seguinte, o Congresso não está acostumado a ter um governo cujo
cujos ministros foram indicados pelo estoque de conhecimento que tinham a respeito das suas áreas. Então os políticos ficaram furiosos, porque como é que não nomeia nós, deputados, senadores, os ministros, para a gente roubar aqui o que puder, entendeu? Nós queremos roubar, continuar roubando, continuar a corrupção. E aí chega esse presidente aí e nomeia técnicos, nomeia pessoas competentes, tá certo? Então, o atrito vem daí. Eles querem cargo, querem verba, querem orçamento para roubar, entendeu? Quer dizer, o Congresso Nacional, não na sua totalidade, mas a maioria que domina o Congresso Nacional, continua na velha política. Na velha política de fisiologismo e corrupção que eles desejam fazer e não estão conseguindo. Bom, aqui eu acho que o Bolsonaro, ele está driblando muito bem esse pessoal, uma hora agrada, outra hora fala mal, cria também um ambiente assim, em que eles estão meio, o próprio Congresso fica desorientado no seu propósito de assumir as verbas e os orçamentos para eles. Ponto que eu acho que é muito positivo esse confronto entre o Congresso e o Executivo nesse plano. E a oposição nesse sentido, a oposição como o senhor vê a oposição ao governo Bolsonaro? Os partidos estão atuando de forma correta, de forma errada? Eu acho que estão muito desarvorados. Tanto a situação, quer dizer, os apoiadores estão muito erráticos, muito pouco organizados, e a oposição também muito pouco organizada. Há um caos de organização, tanto na oposição como na situação no Brasil. O senhor falou sobre a reforma da Previdência. O senhor concorda com todos os pontos dessa reforma ou tem alguma coisa que o senhor acha que tem que mudar? Não, tem algumas coisas técnicas lá que eu também nem entendo muito, entendeu? Mas eu acho que deve haver a reforma nesse sentido de uma tentativa de igualdade de condições entre o setor público e privado. Então, sem a Previdência, vai haver falência, só isso. O Guedes, o Paulo Guedes, fala isso todo dia. Falência, entendeu? Então, tem que haver reforma, com todos os defeitos que ela tiver, e depois faz os ajustamentos que forem necessários. E todo mundo tem que ser incluído nela. O setor público e o setor privado, da União, dos estados e municípios. Odécio, ainda dá tempo de uma pergunta que a gente não poderia deixar de fazer, que é uma questão também mais jurídica, que é a decisão do Supremo Tribunal Federal de levar para a Justiça Eleitoral casos que envolvam Caixa 2. Como é que o senhor recebeu essa decisão? Isso é a maior vergonha que já surgiu no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Federal, para se safar dessa vergonhosa decisão, acho que nunca. O Supremo Tribunal, o que fez? Levou para o Tribunal Superior Eleitoral todos os corruptos que estão fora do foro privilegiado, e assim eles têm um foro privilegiado. Então, o que acontece? É uma forma de estender a impunidade para aqueles políticos que não têm o foro privilegiado. Uma vergonha total. Odécio, muito obrigado por falar com a gente. Muito obrigada. Muito prazer de falar com vocês, viu? Obrigado, Odécio. Tchau.